Passaremos agora a um conjunto de questões aqui na mesa, entre os membros do painel, que abriremos depois para perguntas que a plateia queira colocar. Eu gostava de colocar uma primeira questão ao professor Jérôme. Penso que está a conseguir ouvir em português, acerca da questão que, de facto, me parece fundamental do problema da fragmentação do conhecimento. Como é que se adquire conhecimento que tem que ser de forma certamente fragmentada, mas sem ficar com a percepção que ocorreu comigo, recordo-me perfeitamente, que ia fazendo as várias disciplinas, mas tinha muita dificuldade depois de ter uma visão integrada do conhecimento todo, do plano todo. E a pergunta que iria fazer era o seguinte: se as 4 componentes que referiu na sua apresentação se aplicam de igual forma e de igual modo no ensino, por exemplo, mais artístico ou para o ensino mais virado para as ciências exatas? It's an interesting question, so I do not have a ready-made answer for it. Maybe I must first explain. Primeiro, tenho que explicar como é que os 4 componentes contribuem para a abordagem holística e o significado da aprendizagem complexa. Quer dizer que a aprendizagem com significado Só um momento, por favor. I hope it's better now. Yes. I was referring to the learning processes underlying the 4 components. So the basic claim. Portanto, o requisito básico é que o estudante deve aprender com base nas suas experiências, tem que aprender ligando nova informação às coisas que já sabe, tem de aprender reconhecendo as regras que vêm de rotinas, e algumas dessas rotinas podem requerer para uma prática adicional, de modo a construir a capacidade de transferir as coisas que aprendeu para a vida real ou para a profissão. Tem que aprender a esse conhecimento seja ativado no ensino, para que não seja fragmentado nem compartimentalizado. Refere-se às ciências exatas ou mais básicas. Há uma discussão interessante que fala do conhecimento holístico e que abordagens mais complexas. Há 4 anos que eu estou a trabalhar na Escola de Medicina, e é uma escola de medicina porque a Universidade de Maastricht é a que utiliza a aprendizagem básica. Os estudantes também começam a aprender a partir de problemas autênticos. Suponha que é um médico, alguém vem vê-lo e tem queixas. O que é que faz? E para responder a estas perguntas tem que estudar os recursos, a literatura, e o que é interessante é que também com o modelo do 4CID, as ciências exatas são importantes, mas são importantes se elas conseguem ajudar a resolver problemas autênticos. E também na Escola de Medicina também não temos um curso sobre patologia, sobre anatomia, temos um curso, eu gosto do nome, Pipping or Pumping, porque
é o sistema respiratório e de cardíaco. Portanto, EPIPing é o som de pulmões que são saudáveis e o pumping é do coração saudável. E, portanto, apresentam tarefas e problemas que têm a ver com o sistema cardíaco e respiratório, que são com base em problemas autênticos. E estes cursos são desenvolvidos pela equipa do curso, onde está representada as ciências exatas. E há uma equipa de desenvolvimento e há um especialista do sistema nervoso da faculdade e há um cardiologista na equipa de desenvolvimento do curso. Mas precisamos de utilizar as ciências exatas combinada com um curso de desenvolvimento que agarre em casos, em problemas da vida real. Isto é bastante típico, pois os programas que têm uma abordagem mais holística, tanto para a concepção do desenvolvimento do curso e também para fazer comparações, os métodos de casos ou com projetos ou educação com base em problemas. Na Holanda há um movimento que quer uma educação com base em capacidades e que partilham este reforço em agarrar em casos mais autênticos para ser o motor de novos conhecimentos. Eu, portanto, queria agora tentar, digamos, com o professor Secundino, aprofundar um ponto que referiu, que tem a ver com o facto de as novas tecnologias, apesar de que, como nós tínhamos conversado antes de virmos para este encontro, novas, são sempre novas, dependendo da época, serem muito mais efetivas se os docentes que as utilizam já tiveram hábitos de interação com os alunos. Portanto, dá a ideia, parece de facto que é óbvio, em certo sentido, que o quanto pode ser explorado pelas novas tecnologias depende da capacidade dos educadores de poderem tirar partido delas com base em experiência prévia. A pergunta que eu faço é, sendo isso assim, é uma realidade atual, ou seja, em particular em Portugal, com a grande disseminação nos últimos 10 anos de meios técnicos, será que, de facto, os nossos educadores, o sistema educativo está preparado para tirar partido disso dentro do contexto em que elas foram incluídas e implementadas? Pois, sem dúvida que se eu não souber usar as tecnologias eu próprio, dificilmente eu vou criar condições para as utilizar com os meus alunos. No entanto, eu penso que não preciso também de ser um especialista aprofundado na utilização das tecnologias para as utilizar em contexto de sala de aula. Ou diria de outra maneira, só isso não é condição suficiente. Porque eu também preciso de uma outra componente, que é ter as estratégias adequadas para como é que eu ponho estas tecnologias ao serviço de um projeto de aprendizagem. E esta, digamos, é que é a questão mais complexa, não diria mais difícil, mas mais complexa. Como é que o professor constrói estratégias para integrar as tecnologias que tem à sua disposição num projeto que conduza a aprendizagens mais eficazes e mais efetivas. Penso que este é o grande desafio que se coloca a todos nós. Eu contacto bastante com professores e, sem dúvida, que a literacia, chamemos digital, ou, há muitos nomes para isso, mas a literacia na utilização das tecnologias e dos mídia faz muita diferença daqui a umas décadas atrás. Os nossos professores, fruto do plano tecnológico, mas não só, praticamente todos os professores que o quiseram têm à sua disposição um computador, seja por projetos os mais diversos que foram financiados, seja por o próprio plano tecnológico que possibilitou isso. Portanto, eu diria que, do ponto de vista do acesso à tecnologia, o problema está resolvido. A questão que permanece são as estratégias.
E repara, coisas muito simples. Nós hoje em dia temos na sala de aula tecnologias de ponta fantásticas. Telemóveis, iPods, tablets, muitos alunos têm já. E há uma dificuldade dos professores, como é que eu lido com isto? Além de termos os quadros interativos e termos os computadores, os projetores multimídia, etc. Portanto, a questão principal é como é que eu defino estratégias, e eu penso que estas estratégias têm que partir sempre de um projeto que não pode ser individual de cada professor. Tem que ser, digamos, tem que ser um projeto que tem que envolver toda a escola, ou pelo menos um grupo de professores da escola, que pretendem, no fundo, fazer algo com uma determinada finalidade, uma determinada direção, envolvendo os alunos, envolvendo, sem dúvida, os pais. Depende muito das faixas etárias, obviamente, os problemas são diversos, estamos a falar no primeiro ciclo, estamos a falar no ensino secundário, e eventualmente, e por que não, e cada vez mais envolvendo as próprias empresas, o próprio tecido, digamos, comunitário, onde a escola se insere. Só assim, como dizia aqui o professor Jerome, não sei se eu sei pronunciar bem o nome, só assim é que nós podemos realmente criar projetos que façam sentido para os alunos, façam sentido para os professores e façam sentido para a comunidade. E as tecnologias, em vez de passarmos, digamos, por exemplo, não se pode usar telemóveis na sala de aula, mas porquê? Não se pode usar, se calhar, para nos desviarmos daquilo que é suposto fazer-se na sala de aula, que é trabalhar, e duro, na aprendizagem, porque a aprendizagem é uma tarefa que exige esforço, dedicação, treino, muito treino, e isso não se pode fazer se passamos a vida a mandar SMS aos namorados e às namoradas. Mas o mesmo telemóvel pode servir para fazer a recolha de dados e tratá-los e trabalhá-los e passá-los uns aos outros. E, portanto, nós podemos usar as tecnologias que temos à disposição, precisamos é de um projeto onde todos os envolventes no processo educativo, alunos, pais, professores, empresas, eventualmente à volta, participem nesse projeto. Isto é fácil de fazer? Não. Claro. Mas é possível. Claro. Eu, portanto, a forma como estamos a organizar este debate é fazermos uma questão a cada um dos membros do painel, depois abríamos perguntas, também 2 ou 3 perguntas a membros da plateia, depois voltámos ao painel, nós fazemos isto de uma forma interativa. João, bem, devo dizer que é algo que me preocupa, como docente e como pai, é o excesso de informação. É aquela reação natural de uma pessoa nem quer olhar sequer. Mas vejo que os jovens a vários níveis, têm uma extrema dificuldade em se focarem em informação que seja necessário integrar. Como podemos, sem, obviamente, limitar a informação, no sentido de as fontes de informação e as várias vias, como é que podemos lidar com a questão e com o problema do excesso de informação? Muito bem, pergunta difícil. Deixa-me já agora fazer referência, aqui no livrinho amarelo, no texto que eu fiz, faço referência a um texto recente de Nicolas Carr, que escreveu um livro chamado Superficiais, o que a internet está a fazer com os nossos cérebros, que está recentemente a ser editado pela Gradiva, já está nas bancas, e é um livro que faz precisamente, é um jornalista, sociólogo americano, que faz esta reflexão, e o livro chama-se Os Superficiais, precisamente pelo perigo a que ele chama a atenção, de haver precisamente um déficit de atenção e de dificuldades sérias ao nível, principalmente, das memórias de longo prazo que nós precisamos, por este frenesim informacional que eu tentei ali exprimir na forma de um poema, porque é uma preocupação também pessoal, e é ironicamente numa poesia, porque parece que algum desse excesso informacional ofende a própria poesia, no sentido de outros lados importantes, não tecnológicos, que nós precisamos para desenvolver a nossa humanidade. Eu sou, obviamente, um otimista em relação a tudo e, portanto, em relação a isso também, mas não devemos esconder qualquer otimismo ou transformá-lo num otimismo ingênuo sem diagnosticarmos um problema. E este déficit de atenção é um problema real, que a própria teoria educativa, outrora talvez excessivamente vanguardista, já está a tomar atenção. Por exemplo, já não escandaliza alguns teóricos da educação
a ideia de que nós temos, por exemplo, até a propósito da tecnologia, a ideia que os meninos precisavam para aprender de ter movimento e mexer sempre. Tudo tem que ser dinâmico para aprender. Né? Mas dá a ideia que agora precisamos dizer, não, às vezes é preciso estar quietinho no lugar, que isso faz bem para a gente. E as tecnologias tanto podem ajudar para dispersar, para hiperclicar, como também nos poderiam, porventura, ajudar para nos concentrarmos e nós precisamos disso. Portanto, eu acho que é preciso os agentes educativos, as famílias, a sociedade em geral, a escola, estar consciente que a tecnologia, como tudo, ou esta nova tecnologia, porque, enfim, esse livro que eu fiz referência, deixem-me só dizer este parênteses, é também um livro que pode ser perigoso nas mãos de um fundamentalista antitecnológico que faça a interpretação reacionária, no sentido total do termo, que isto ia lá e é sem tecnologia, que é o que a gente precisava, antigamente é que era bom, sem tecnologia. Aliás, as referências no livro do Carro ao paralelismo com o livro, quando apareceu o livro, ou mesmo antes, quando apareceu a linguagem escrita já nos antigos gregos, houve quem se assustasse com a ofensa das capacidades contemplativas. Agora é que vai ser. Depois, com o livro, agora é que é uma desgraça. Com o livro vamos perder a capacidade contemplativa. E agora estamos a exclamar o mesmo em relação às tecnologias. Portanto, vamos confiar também em nós próprios, educadores, e que estamos a ser educados ao mesmo tempo, e na chamada ZEP Generation, não é? Que é uma expressão que, aliás, teve início, ao que sei, num autor holandês, a ideia desta geração que nasceu em Zapping e que nasceu o Homo sapiens, até se chama assim. Nós não somos tanto, somos só semi-Homo sapiens, mas os nossos filhos e os nossos netos serão Homo sapiens total, não é? E, portanto, isso tem alguma delicadeza e deve ser encarado com alguma moderação. E, portanto, não tendo respostas nem receitas para responder à tua provocação, eu diria que, reforçando o que disse, a questão da dose e da qualificação e do contexto com que nós animamos a utilização das tecnologias nas escolas e nas famílias é muito importante. E, às vezes, um professor ou um pai ou uma sociedade criativa deve gastar alguma da sua criatividade para, precisamente, diminuir a dose de interação com a tecnologia. E nas famílias não é estranho ver as pessoas a serem criativas para fazer mais dança, mais teatro, mais relação com a natureza, mais desporto, porque há um elemento de sedução na tecnologia que, precisamente por overdose, muitas vezes não leva a aprendizagem nenhuma. É excessivo. E tudo o que é excessivo é desinteressante. E, portanto, nós temos que criar esta mudança com ponderação. Mas as mudanças na escola são, de facto, muito complexas de fazer. Eu, no outro dia, tive contacto com uma analogia que achei piada, que mudar a escola muitas vezes é tão difícil como mudar um cemitério. Quem está dentro não ajuda. Ok, João. De facto, também imagem forte, mas entendo-a perfeitamente. Portanto, vamos abrir o debate à plateia. Não sei se há o microfone. Sim, por favor. Há perguntas que queiram fazer aos nossos convidados? Por favor. Olá, eu sou o André e fiz uma série de questões, 3 ou 4, e alguns comentários. Vou aproveitar a oportunidade de listei-os. E o primeiro comentário, I will English for the first speaker. Eu vou fazer em inglês. Reparei uma grande influência Methodology of design and architecture in a linear way, I would say. And nowadays the design approaches are iterative and está recursive. interativo So the question e a pergunta é: a very much standardized approach. é uma abordagem normalizada como um processo industrial a ser aplicado à educação? Nessa concepção, é uma herança do processo industrial. Portanto, quando adaptamos modelos conceptuais à educação, é que estamos a utilizar uma abordagem industrial. Depois tenho uma pergunta para todos todos vocês estão a ensinar humanos abaixo dos 18 anos. E ainda para o primeiro convidado, estamos a viver numa sociedade que não valoriza a etiqueta e que há uma grande dependência e desincorporação.
como é que podemos lidar com a ideia de valorizar a prática. Eu valorizo a prática, mas parece um pouco de contradição numa sociedade que não valoriza Thank you for your communication. Vou continuar em português, que era a ideia da simulação da realidade, de que maneira que a mimetização da realidade, pronto, naquela ideia da substituição de laboratórios, também assusta-me um bocado pensar que se calhar a nível económico no futuro próximo se pode considerar, ok, temos uns simuladores e desiste-se do laboratório, se não seria muito mais interessante explorar o mundo, vamos lhe dizer, digital, para concretizar situações que não são possíveis na realidade, em vez de mimetizar o que já existe. Porque mimetizar o real, eu não vejo grande vantagem. Basicamente era isto, e acho que tinha uma última questão. Se me Sim, mas penso que já realmente temos aqui em conjunto. É suficiente, é suficiente. Okay. Portanto, a questão do linear way of learning. a questão do caminho linear. Eu penso que a resposta à primeira questão pode ter a certeza que a concepção estruturada vem dos anos 70 ou 80 e foi criticado porque o modelo não dava bastante oportunidade para ser criativo para a concepção da educação. O que eu tento fazer no desenvolvimento dos componentes é não fazer um modelo linear. E quando estamos a elaborar a educação, temos de ter a certeza que os 4 componentes se encontram lá e que estão alinhados uns com os outros, porque os 4 componentes estão relacionados com o processo de aprendizagem e se esquecer um desses componentes, a educação provavelmente não vai ser suboptimal, porque não há uma prescrição linear no modelo que nós falamos. A outra pergunta, eu achei que era uma pergunta difícil, porque diz que o trabalho não é valorizado na sociedade. Não é algo que eu reconheço. Talvez tenhamos uma definição diferente do que é trabalho, mão de obra, porque nós estamos a formar médicos. Há muita discussão sobre sistemas de cuidados de saúde. Os médicos desempenham um papel muito importante nele. Há uma discussão enorme sobre a economia na escola, na gestão, e a escola também está a desempenhar o seu papel nesta discussão, e todos concordamos que a profissão de ser economista tem que ser reavaliada e precisamos de repensar como é que podemos alterar o nosso sistema educacional de certas maneiras, porque há certas profissões que estão mais bem preparados para os requisitos reais da sociedade do que alguns outros campos profissionais. Eu penso que não percebi bem esta pergunta, mas a minha opinião pessoal é que nós devíamos educar as pessoas para se tornarem bons para a sociedade, tornando-se profissionais responsáveis. Isso é como o sistema educacional deve ser concebido. Alunos de 18 anos. Falou de 18 anos ou de 8? Eu não percebi se era... Menos 18. Eu fui professora do primeiro ciclo durante muitos anos. Portanto, trabalhei com alunos 6, 7, 8, 10 anos, muito tempo. Também já trabalhei com jovens e com adultos. Portanto, em termos... Mas não, qual é a problemática da questão? Eu compreendi, digamos, sobre as dificuldades que é ter alunos... A questão era só se algum era praticante, se Sim, algum era professor praticante. Eu sou um agricultor praticante. Não, a questão, eu penso que hoje em dia dizem que os alunos são diferentes do que eram há uns anos atrás. Portanto, eu neste momento já não estou a lecionar, portanto, mas eu penso que a questão fundamental é que, se calhar, hoje em dia os desafios que se colocam às pessoas são diferentes, mas não deixam de ser os mesmos. No fundo, o que é necessário? É necessário, seja um aluno de 6 anos, seja um de 18 ou de 15, eu tenho que perceber o que é que faz andar este ser humano para a frente. Porque as motivações
que vêm de fora, duram 5 ou 10 minutos, não funcionam. Já não funcionavam nos anos 80 e não vão funcionar muito menos agora. As verdadeiras motivações têm que ser muito mais profundas e têm que surgir de problemas reais, e existem montes de problemas reais que os nossos teenagers e os nossos jovens gostariam de ajudar a resolver. É preciso pôr a escola a trabalhar neles e, para isso, precisamos, como dizia aqui o professor Geroano, depois os especialistas têm que vir e a pessoa tem que aprender. E a aprendizagem é uma tarefa árdua, não é uma brincadeira. A escola é um sítio onde tem que se trabalhar duro. Os professores já o sabem, que trabalham duro, mas os alunos também têm que trabalhar duro, não é? Não vamos para a escola para brincar, para isso há outras coisas. Na escola tem que se trabalhar duro, mas precisa-se trabalhar com motivação. Quando nós trabalhamos duro e com motivação, no fim sentimos prazer, porque o que nos dá dor é que nos dá prazer no fim. Aquilo que não custa nada também não nos dá prazer. É um prazer que parece passageiro, mas no fim o prazer é fraco. Nem sequer ganhamos uma profissão depois. Não, este último aspecto, de facto, é muito interessante e eu realmente concordo plenamente. João, simulador da realidade. Queria aproveitar a questão para concordar por um lado, mas também para sublinhar um aspecto. Eu tenho uma visão muito eclética de toda esta problemática das TIC na educação e, se quiser, da TIC em geral. Ou seja, e mesmo no confronto com os paradigmas educativos mais tradicionais, uma certa cultura industrial de produtividade ou certos chavões de paradigmas educativos como o trabalho, que já aqui foi referido, o esforço, a disciplina, até a obediência, se quiser. Eu não deitaria para o lixo, digamos assim, mas trá-los-ia para o tempo de hoje e associá-los-ia a correntes que nós, com muito gosto, integramos na nossa cultura, como valores democráticos, de colaboratividade, de integração, de sentido holístico, etc. E, portanto, este sentido eclético sobre a educação também o consigo transportar para a questão concreta das simulações computacionais. Elas, aliás, em tempos houve exercícios de catalogação das peças de software educativo que hoje são estéreis, porque elas têm múltiplas funções, mas mesmo peças de software educativo que são praticamente de fazer correr os alunos, de testing, etc., podem não ser desprezíveis, podem ser muito úteis em determinados contextos para alunos até com necessidades educativas especiais que precisam de treinar mais ou outros. Assim também as simulações computacionais, aquelas peças multimédia que reproduzem a atividade laboratorial quase tal e qual como as que eu mostrei, podem ser muito úteis, não para substituir um laboratório, mas para, a jusante e a montante, reforçarem técnicas de laboratório. Por exemplo, sem desperdiçar reagente, ensaiar técnicas virtualmente antes de ir para o laboratório pode ser muito útil, ou a posteriori, para fazer sínteses mais elaboradas, com maior controle de variáveis, depois de ter feito no terreno, com as mãos na massa, como convém, até ver filmes, vídeo de experiências que se fizeram e fazer em câmara lenta para observar, portanto, pode ser útil. E, portanto, eu não desprezaria essas ferramentas. Agora, com certeza que a simulação computacional mais criativa desses fenómenos, como eu mostrei na simulação de entropia, mas poderíamos ir buscar outros. Eu desenvolvi com aqui o professor Carlos Filhais, que está aqui no princípio da minha atividade profissional, fizemos simulações em programações em base que já na altura havia rudimentos informáticos, mas nós tínhamos boas ideias, passando a modéstia, que era atirar dardos na Lua, e de vez em quando, para já atirar dardos na Lua não era possível, senão na tela de um computador. E depois, de vez em quando, podíamos carregar um botão e tirar a gravidade, que é também uma experiência difícil de fazer, e os alunos viam o que acontecia a um dardo, ou tentavam que o dardo tivesse o alcance maior, manipulando estas variáveis. E são simulações muito ricas que permitem, de facto, uma novidade de desafio cognitivo, que é novo e que é importante. Mas, portanto, dificilmente, aliás, há alguns teóricos que dizem que depois, melhor ainda do que a simulação é a modelação, que é colocar o aluno na capacidade de ir aos bastidores daquilo que é simulado e tentar manipular as equações matemáticas que fazem a descrição daqueles fenómenos físico-químicos. Eu diria que sim, que pode ser interessante, mas quer-me parecer que, bem usado, tudo é interessante. Aliás, aproveito para dizer, sobre software educativo no ensino, mais do que a peça em si, importa o contexto e a forma como ela é utilizada. Muito obrigado, João. Vou abrir então para mais uma ou duas questões nesta fase na plateia. Sim, por favor. Sim, sim. Boa tarde. Eu chamo Catarina e queria fazer uma reflexão enquanto mãe. Eu tenho duas crianças de 4 e 6 anos
E acho que é curioso, pelo menos para mim foi curioso ver o mais velho, o de 6 anos, entrou para o primeiro ano. E o ano passado, ele cresceu, para ele novas tecnologias é igual, o lápis ou o computador, porque para ele cresceu com aquilo. Para ele não é nada novo, nada daquilo é novo, na verdade. É mais uma ferramenta que ele utiliza, tanto utiliza a caneta como o iPad da mesma forma. E achei curioso. Ele até agora achava graça à interação com o tablet, digamos assim. Mas a partir do momento em que adquiriu a capacidade de escrever com o lápis e que sabe as letras com o lápis e não é só carregar no botão para saber qual é o A, o B, o C ou o D, que as sabe escrever, ele prefere o artefacto lápis do que o artefacto tablet. E por isso eu acho que é preciso partirmos de um princípio diferente. Para eles isto não é novo. O tablet para o meu filho é igual ao lápis. O lápis é mais novo para ele nesta fase, ou a caneta, ou a borracha, do que o tablet que ele usa há 3 anos. Porquê que é novo ali? É o lápis ou é o tablet? Qual é a tecnologia? Qual é o artefacto que ele agora domina como novidade? É aquele que para mim é o antigo. E é nestas dualidades que, enquanto educadores, pais, filhos, professores ou o que seja, é difícil chegar ao tal equilíbrio. E se calhar usar holisticamente estas tecnologias todas é que vai fazer deles mais capazes no futuro. Mas acho que é preciso partir. Enquanto pais, estamos noutra era. O novo para ele, de facto, é o que é para nós antigo, o que é curioso. É uma reflexão apenas. Muito obrigada, muito interessante essa reflexão. Outra questão da plateia? Se não, nesta fase, eu avançaria para uma questão para o professor Jaram. Tem a ver com o seguinte: o conhecimento, a aprendizagem é um processo holístico. No Ocidente, nós sempre fragmentamos muito o processo de conhecimento. No Oriente, sempre houve uma visão mais integrada dos tópicos, mesmo em relação à vida, à existência. A pergunta que eu faço é a seguinte: este paradigma de uma educação mais integrada é mais simples de assimilar no Oriente em relação ao Ocidente ou não? Another difficult question. Oh, it's an interesting question. É uma questão interessante. My book 10 Steps to Complex Learning has just been translated. Este foi o meu livro está a ser traduzido para chinês. Eu penso que é fácil falar do Oeste e do... Eu fiz algum trabalho no Japão, na China, na Coreia, e estas 3 culturas são extremamente diferentes uma das outras. No sistema, da forma como o sistema educacional está organizado, as filosofias adjacentes a esses sistemas. E eu, da minha própria experiência, eu dizia que, principalmente, que o sistema japonês está a focar-se mais numa abordagem holística, enquanto que o sistema coreano e também parte do sistema chinês está a concentrar-se na repetição e na memória, de lembrarem-se das coisas. As diferenças são muito grandes. Eu penso que é perigoso fazer estas diferenças, estas distinções simples entre o Ocidente e o Oriente. Eu gostaria um comentário. Eu penso que na cultura europeia nós tradicionalmente prestamos mais atenção à importância de preparar as pessoas para as suas profissões e nas educações vocacionais que o sistema americano. Especialmente no sistema americano, a fragmentação é um problema maior que na educação europeia. O Secundino, na sua apresentação, referiu: educamos os alunos para as suas reais necessidades em vez de os prepararmos para hipotéticos empregos no futuro. Quer desenvolver um pouco este ponto? Um pouco ao contrário que eu disse, ou Sim, pelo menos quis dizer. Pois, exatamente, é isso. Ao contrário, Exatamente.
Normalmente, o que está correto dizer-se é que a escola prepara para o futuro. Não é? Aquilo que eu coloco é que a escola deve trabalhar no presente dos alunos. E dessa forma é que prepara os alunos para o futuro. Porque eu penso que só dessa forma é que nós podemos, com eles, criar projetos que realmente os interessam, nos quais eles conseguem realmente trabalhar e, desta forma, estão a viver situações ao seu nível, são de 6 anos, são de 13, são de 18, que podem depois transferir essas aprendizagens para um dia, para a vida futura, aquilo que nós chamamos a vida profissional. Porque preparar para uma profissão daqui a 10, 15 anos, quem sabe que profissões vai haver. Portanto, no fundo, eu tenho que desenvolver nos alunos as competências, sem esquecer que as competências não se trabalham de forma oca, só se consegue trabalhar as competências se eu tiver conteúdos para as trabalhar e, portanto, aquela história de que não precisamos de memorizar nem de aprender, só temos que treinar competências, eu penso que também já estamos a compreender que isso foi uma moda que já deu e para a qual já não precisamos dar mais. Portanto, no fundo, a minha perspectiva é, queremos preparar os alunos para o futuro, então temos que trabalhar os problemas que agora existem no presente. Mesmo a nível de cidadania. E o João Paiva falava há bocado de democracia. As escolas também têm que ser lugares onde a cidadania se inscreve, onde os alunos aprendem a comportar-se, a intervir, a estar atentos aos problemas que realmente existem na sociedade e a procurar soluções. E essas soluções podem vir da química, da matemática, das ciências, de N coisas. Ao seu nível, um aluno de 6 anos ou um de 12 podem trabalhar os problemas reais que estamos a atravessar, a nível económico, a nível do clima, etc., indo buscar o conteúdo e os conhecimentos que são necessários para nós termos uma atitude crítica perante as coisas e apresentarmos soluções alternativas e inovadoras. Isto chama-se criatividade, chama-se inovação, que são fatores. Eu, neste momento, também sou empregador, entre outras coisas. Quando faço entrevistas, e acabei recentemente de admitir 6 novos trabalhadores. E tenho uma equipa fantástica, devo dizer. E, mais do que olhar para o currículo, eu gosto muito de perceber o que é que as pessoas fizeram. Por exemplo, trabalharam na associação académica, foram bombeiros, trabalharam em associações de voluntariado, desenvolveram uma série de outras competências de trabalho em equipa, em que projetos estiveram envolvidos, além apenas dos projetos curriculares. Quando eu estou a fazer uma avaliação de um currículo, isso para mim muitas vezes conta mais do que o canudo que me apresentam. E, portanto, lá está. Como é que nós preparamos as pessoas para as profissões do futuro? No fundo, ajudando-as ao nível etário em que elas estão a resolver os problemas que existem agora. Não há outra forma que eu conheço. Obrigada. Como tu dizias também, o professor Jaroé já falava nisso na Faculdade de Medicina. Como é que estão a trabalhar em projetos? Os especialistas, é preciso aprender, é preciso resolver situações e dessa forma é que eles estão a preparar para serem médicos no futuro. Certo? Por favor. Eu gostaria de enfatizar este problema. Lembrem-se dos exemplos que eu vos dei, que foi dos exemplos foi para o cabeleireiro, outro foi de enfermagem, e uma das razões que estamos a utilizar estes portfólios de desenvolvimento não é apenas para dar a melhor educação do estudante, para eles poderem levar em conta os requisitos individuais de aprendizagem de cada aluno e também fazer com que os alunos também aprendam da sua própria aprendizagem, a refletir do trabalho que estão a fazer, discutirem-nos com os seus professores e também desenvolver as suas competências de modo a refletir o seu plano de conhecimentos de preparação para o futuro. E também penso no que se relaciona com a discussão sobre o papel do professor nestes projetos. Vários professores disseram-nos
que eles nunca tiveram discussões tão boas, discussões tão profundas com os seus alunos antes, porque eles têm uma impressão muito melhor do melhor conhecimento dos problemas que os estudantes têm e das necessidades que os estudantes têm do que a tecnologia a substituir o professor. A tecnologia era utilizada de modo a fortalecer as relações entre os professores e os estudantes, e eu penso que é uma das melhores coisas que nós podemos atingir com a tecnologia. Muito obrigada, muito obrigada. João, uma educação de banda larga ou muito especializada? Pois, eu estava a falar de banda larga, parece-me, principalmente nos tempos que vivemos, esta indefinição que a crise nos traz em relação ao reduto profissional, é um convite, por um lado, a essa banda larga, e fazendo um pouco contraponto ao que foi dito, sem discordar do que foi dito, sobre a ideia dos alunos se envolverem em projetos, em situações concretas que os motivem. Sendo isso certo e devendo concorrer para isso, não é menos certo que nós precisamos também, às vezes, não sei como, é preciso sermos também criativos, mas de criar o gosto por saber e por conhecer, para além do pragmatismo e do utilitarismo imediato daquilo que existe. Isto no ensino da matemática é particularmente relevante, porque há um prazer associado a conhecer que vai para além da utilidade e que nós devemos também estimular. Aliás, a própria crise que nós vivemos, muito para além da tecnologia, era bom que nos fizesse recuperar o sentido menos utilitarista das coisas e que nos virasse ainda mais. Enfim, eu venho do mundo científico e estamos aqui a falar num mundo muito pragmático e tecnológico, mas acho sempre interessante nós aproveitarmos as circunstâncias e essa histórica em que vivemos, de alguma purga que podemos fazer do ponto de vista do crescimento como humanidade, para estarmos atentos às coisas chamadas inúteis da vida, onde se inscrevem principalmente os domínios artísticos e outros que são muito relevantes e aos quais devemos estar atentos. Mas também por esta inspiração, admito mais ou menos romântica, eu apontaria para a banda larga, e é curioso, eu tenho filhos em idades de escolha de rumos universitários e amigos, filhos de amigos. Em caso de dúvida, recomendo a banda larga, mais do que a formação, mesmo universitária, excessivamente específica, que acaba por afunilar e desajustar-se ao futuro mercado que nós desconhecemos. Obrigada, João. Eu abri então novamente este debate à plateia. Que é uma inutilidade da vida, que é uma das coisas inúteis. Eu percebi mal. Desculpa. É muito útil. Sim, é uma brincadeira metafórica. As coisas inúteis da vida têm aspas porque são precisamente relevantes. São inúteis no sentido do pragmatismo imediatista, para alguns são inúteis e, portanto, a arte, se quiser, ou ajudar a ensinar uns alunos a fazer teatro, é neste sentido metafórico que eu utilizei inútil, porque não tem a ver com produção imediata, emprego, dinheiro, etc. No entanto, como sabemos, é fortemente útil. Portanto, era uma brincadeira metafórica, peço desculpa se não foi claro. Com aspas. Escola especializada de ensino artístico no Porto deu em opção aos alunos, por exemplo, escolherem fazer geometria descritiva, por um processo, vamos dizer, clássico, com réguas, quadro, lápis, papel, ou escolherem em opção a cadeira de modelação 3D. E eu fiquei muito assustado com essa apologia, porque acho que são coisas que não... portanto, uma coisa não substitui a outra, tem um bocado a ver com aquela questão da simulação. E gostava de saber qual é que é a sua opinião em relação a certas práticas, poderem vir a ser substituídas. Se calhar estou a reincidir na mesma pergunta, mas virem a ser substituídas, como é o caso que está a acontecer, por exemplo, nesta área. Já não é um pré-requisito para engenharia, possivelmente vai deixar de ser para a arquitetura, e nós temos 2 prémios Pritzl de arquitetura que foram formados segundo esse sistema de educação, e suponho que irá acontecer esse abandono das práticas. Deixava aberto a qualquer um de vocês. Qual é que é a vossa opinião, por exemplo, de uma disciplina como a geometria ser substituída por um processo totalmente digital? Já agora. Posso pedir a sua opinião, professor Secundino? Eu não tenho as respostas todas, mas obviamente que já desta resposta as duas coisas são igualmente importantes. É importante, como dizia a mamãe ali, tanto é importante usar o iPad como é importante usar o lápis. E eu posso ter prazer das duas coisas, em
eu lembro-me, vou à minha prática dos anos 80 de agricultor educacional, com alunos de 6, 7 anos. Nós fazíamos autênticas discussões de filosofia com aqueles alunos. Eu sou formado em filosofia também, embora seja um professor do primeiro ciclo, e seja engenheiro também. Portanto, discutir filosofia, fazer poesia, pintar com as mãos, modelar em barro e usar o computador não são coisas incompatíveis, antes pelo contrário. Eu penso que o ser humano é este ser diverso, plurifacetado, com esta capacidade polissémica de lermos as coisas de diferentes maneiras, de termos opiniões divergentes e convergentes e paralelas. Não temos que ter um pensamento único. Eu penso que o pensamento único é, digamos, uma grande ameaça que paira sobre nós neste momento e contra o qual devemos lutar com todas as forças. Pensamento divergente, paralelo, contraditório, é disso que precisamos. Muito obrigado. Eu deixava só uma última questão e não participo mais, que é, não devíamos então nós como professores e como... Eu também sou professor, não sou só professor, não devíamos orientar precisamente pelo contrário, que é, havendo tanta disponibilidade de meios digitais, ou seja, havendo esse acesso todo, havendo N de capacidade de computação por pessoa, havendo acesso a banda larga em casa, não deveria a escola muito mais preparar e educar sobre ética dos mídias, talvez, e focar muito mais na educação tradicional, atendendo a que há uma alta disponibilidade de recursos fora da escola, em vez de... Portanto, deixava só no ar esta questão, se não devíamos valorizar as tais práticas, o lápis, como dizia aquela mãe, porque ao fim e ao cabo é novidade hoje usar o lápis e não o iPad e por aí fora. O mais importante é a educação para a cidadania hoje em dia, sem dúvida. Outras questões, por favor, da plateia? Senão, eu aproveitava para fazer uma outra questão ao professor Sharon. Vamos supor que escrevia o seu livro, não agora, mas 40 anos atrás, nos anos 60, 70. Os conteúdos seriam semelhantes ou seriam radicalmente diferentes? Ou seja, aquilo que é atualmente toda a problemática atual é nova de si mesmo ou é algo, com a especificação dos tempos atuais, que já é algo que pode ser rastreada para tempos de há 30, 40 ou 50 anos atrás ou mais ainda? Eu penso que quando se vai para os princípios básicos do que é boa educação, o livro seria muito diferente do que seria há 30 ou 40 anos, porque os princípios básicos não são afetados pela tecnologia. Ao mesmo tempo, muitas coisas seriam iguais, porque há muitos exemplos dos books vão implementar essas diretrizes utilizando as novas tecnologias. Talvez quando eu olho para o currículo da Escola de Medicina, eu penso que as linhas principais não se alteraram nos últimos 30 ou 40 anos. As linhas principais, as diretrizes, foram que começasse com casos reais, autênticos, com as disciplinas básicas, são as mesmas que apoiam o conhecimento para a resolução destes casos. Quando eu vejo como é que eles são implementados agora, e como eram implementados talvez há 25 anos, há uma grande diferença. Há 25 anos atrás, todos os casos autênticos estavam escritos em papel. Os estudantes liam esses casos e discutiam esses casos, mas estava tudo com muito pouco realismo ou com pouca fidelidade. Os casos não falavam de volta. Hoje em dia, como dizemos, nós usamos pacientes que falam, doentes que falam virtualmente online. Portanto, os estudantes estão a interagir com os doentes. Podem fazer perguntas de resultados de laboratoriais, podem perguntar outros exames adicionais, podem ver os efeitos se o doente toma um determinado medicamento. Portanto, os casos tornaram-se interativos. Mais tarde, no currículo,
são utilizados medicamentos online e, portanto, têm reações como, no computador como as pessoas verdadeiras têm. Portanto, exigem todo tipo de competências, de simulações, de decisões e permite-lhes ter uma experiência muito mais rica do que há 25 anos. A maneira como podemos implementar e como implementamos mudou drasticamente. A maneira como utilizamos as novas tecnologias pode torná-lo mais eficaz quando são utilizados de uma maneira sensata. Porque as tecnologias são as mesmas, ou podem-se utilizar as tecnologias para se fazer coisas parvas com elas. Muito obrigada. Mais alguma outra questão por parte da plateia? Eu punha uma questão aqui ao João, que é uma questão que me preocupa como físico e como professor de física, enfim, no âmbito universitário, mas que penso que é muito geral. Quando ensinamos física, temos um dever essencial de ensinar técnicas de física ou técnicas científicas. Mas a ciência é muito mais do que isso. Há princípios filosóficos, há questões culturais, há questões éticas. E por vezes, enquanto que é fácil, será fácil, ensinar ou arranjar metodologias para ensinar aspectos técnicos, aspectos mais holísticos, digamos assim, não é tão simples, porque se pode sempre correr o risco de convicções pessoais virem ao de cima. Qual será uma boa abordagem para além dos aspectos técnicos, dar uma cultura humanista à ciência que estamos a ensinar? Sim, os professores de ciências têm que, para já, eles próprios ter uma abertura e não ter uma visão muito restritiva do que é o ensino das ciências, não é? A ciência é uma das formas de interpretar a realidade, que vive de um questionamento e de uma metodologia própria, que lhe é típica, mas aí, felizmente, é definitivamente holística como fonte de conhecimento e está ligada com as questões da filosofia, da história. O professor de ciências deve estar aberto a essas perspectivas e gerar, é evidente que o professor, coitado, o professor do século XXI tem um desafio muito mais complexo do que o professor convencional. O professor antigamente entrava na aula, entra porco, sai chouriço, sabia muito bem o que é que tinha que fazer. Hoje esta realidade complexa lança desafios aos professores em geral e aos de ciências em particular, muito complexos, porque repara, a par dessa urgência que os professores sentem, do conhecimento holístico e que vai para além das fórmulas químicas e das técnicas científicas, o professor é confrontado também com um exagero que houve nessa metáfora muito benevolente do ensino das ciências, que também às vezes não dá bases sólidas e, portanto, o professor, ao mesmo tempo, também tem que dar o convencional, o duro, como dizia há bocado, o secundino de trabalho, e, portanto, é mesmo um mecanismo difícil. Agora, as tecnologias aí podem ajudar. Eu, por exemplo, no ensino superior faço isso e também se faz no ensino secundário, lançar fóruns digitais para... Às vezes estou a conversar em aulas, não há tempo para debater uma determinada questão que é complexa, nomeadamente de índole meta-científica, e o professor pode propor, o professor está a falar em astronomia e o miúdo coloca uma questão que é eminentemente filosófica ou meta-científica. Um professor quadrado diz, não se fala disso aqui na aula, isto é física. Um professor aberto, nomeadamente que tiver a tecnologia ao seu dispor, pode dizer, olha, essa questão é interessante, com o seu pragmatismo pode dizer, eu tenho um programa para dar e acho muito bem que o dê e há muitos alunos, mas vou abrir um fórum na página da internet da nossa disciplina sobre essa questão e eu vou participar, tu vais participar, fazes um post, os amigos também colocam um vídeo ou uma conferência que foram ver e o pai de um pode opinar, não é? E, portanto, isso é muito relevante. Sobre a abordagem sensível que tu dizes, pessoal, eu aí tenho não é uma receita, mas um caminho. Eu acho que não devemos ter uma abordagem higienista e não subjetiva dos assuntos, porque eles são intrinsecamente subjetivos, graças a Deus, diria eu. Portanto, o professor deve opinar e, em certo sentido, expor-se, obviamente com alguns limites, e o que devemos aí, também o Secundino dizia há pouco, é conviver cada vez melhor com a tensão de sermos diferentes. E, portanto, eu aí não tornaria... Acho que o professor deste tempo, também por via das tecnologias e não só, é um professor também que se expõe e que convida à exposição, e precisamente porque vivemos num regime mais pluralista e que aceita e valoriza a diversidade, deve colocar o seu ponto de vista e incentivar os alunos a fazê-lo sem complexo. O que temos que incentivar é o respeito e a valorização da diversidade. Muito obrigada, João. Estamos já na parte final deste debate, mas eu, entretanto, não resisto a pedir ao professor Carlos Filhais, como uma pessoa que reflete sobre estes assuntos há tanto tempo,
caso possa dar as suas indicações, as suas notas sobre esta temática, da forma como achar mais conveniente. E, digamos, ajudar-nos a refletir um pouco sobre estes assuntos, nos vários tópicos que aqui referimos neste debate. Por favor. Posso dar o meu contributo, assim desafiado? Eu já dou aulas há 30 anos, mais de 30 anos. E vi surgir a tecnologia, os computadores. E depois havia vagas sucessivas, uma tecnologia cada vez mais, enfim, mais rápida, mais sofisticada. E eu, em cada novidade, procurava tentar acompanhar. Realidade virtual, falava-se de realidade virtual, lá ia eu, como aluno, tentar a realidade virtual. Tecnologia móvel, eu com os alunos tentar a tecnologia móvel. E a conclusão é que, enfim, este modesto professor chegou, é que nunca se avançou muito. Nunca se avançou muito. É uma resposta pessoal. Quer dizer, nunca encontrei soluções completas para problemas que continuam a existir. Às vezes há uma ajuda aqui e ali, realidade virtual, ver a molécula. Só consegue ver a molécula, que é um... Mas eu diria que as tecnologias, enfim, têm a sua utilidade, mas a minha opinião, ao fim destas tentativas todas, é que a utilidade é muito limitada. A utilidade é muito limitada. Por outras palavras, as tecnologias sem professores não funcionam. E o segredo... E o segredo será como é que os melhores professores conseguem fazer boas coisas com tecnologias e como é que isso pode ser espalhado. Como é que esses bons exemplos... Porque há muita coisa que se faz que eu acho que não vale a pena replicar. E eu acho que este é o desafio com que estamos confrontados, seja no design multimédia, seja na organização de turmas, seja nas simulações físico-químicas. Como é que vamos buscar os melhores exemplos e como é que os melhores exemplos podem ser multiplicativos. A escola não vai mudar, estou convencido, por decreto. A escola pode mudar e deve mudar e muda todos os dias quando os melhores professores são aqueles mais atentos, aqueles que estão mais com atenção ao mundo, quando eles vão buscar ferramentas, experimentam e veem que são boas e dizem aos outros que são boas. Muito obrigado, professor Carlos Filhais. Parece-me que será consensual que foi um excelente fecho deste debate. Resta-me agradecer aos nossos ilustres convidados o facto de estarem aqui connosco e nos apresentarem os seus pensamentos. Agradeço à plateia estar presente no Auditório Ferreira da Silva da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e, portanto, até uma próxima oportunidade e muito obrigado.